Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo a partir de agora, mais precisamente, nos 10 mandamentos. Nós vimos na semana anterior como os 10 mandamentos resumem a lei moral de Deus, ou seja, aqueles aspectos que são ordenados por Deus, que não estão descritos ou limitados precisamente a tempos ou épocas, como outros aspectos da lei, como a lei civil ou a lei cerimonial. A lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, é considerada pelos cristãos como uma continuidade do padrão moral de Deus, daquilo que Deus estabeleceu como orientação, como regra, como conduta do que é certo e aceitável diante do Senhor. Portanto, supracultural, não limitado a tempos, épocas ou culturas, mas um padrão moral de Deus para toda a humanidade, para em todos os lugares, em todos os tempos. Bem, este é o referencial do certo e errado que Deus nos apresenta. O que nós vamos ver a partir de hoje seguirá uma dinâmica um pouco diferente. Nós poderemos nos debruçar sobre uma, duas e até mesmo três questões do Breve Catecismo de Westminster, quando elas abordam alguns pontos com uma certa similaridade, pois algumas dessas questões são meramente recitativas, não tendo propriamente o que se explorar em termos de conteúdo, mas reconhecer aquilo que é dito. Por exemplo, as perguntas de número 43 e 44 são extremamente objetivas também nas suas respostas. A pergunta diz: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos, portanto, aquelas palavras que dão a abertura, elas são simplesmente reconhecidas conforme estão transcritas na lei de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, versículo seguinte. E a resposta do catecismo é literalmente a citação do texto bíblico. O prefácio dos 10 mandamentos está nestas palavras, abre aspas, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, o que aqui está se dizendo, antes de Deus revelar a sua palavra, revelar os 10 mandamentos como a vontade moral, antes de apresentar este padrão de certo e errado, ele prefacia os 10 mandamentos com este anúncio de quem ele é. De quem ele é. Deus, o Deus do seu povo, o Deus da aliança, que tirou o povo de Israel do Egito, da casa da servidão. A pergunta de número 44 nos diz, que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos. Aqui sim, nós vemos a reflexão sobre o significado. Este será o padrão ao longo da reflexão de todos os 10 mandamentos. Por isso, nós leremos mais de uma pergunta, refletiremos sobre mais de uma a cada dia. Resposta. O prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser ele o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. É claro que esta afirmação, ela vem dentro de um contexto histórico-cultural. A lei foi dada à humanidade através de Moisés para os israelitas recém-libertos da escravidão do Egito. Contudo, a verdade moral que subjaz no contexto é absoluta, é atemporal e é supracultural. Isso nos é descrito a partir de uma realidade concreta, experimentada. Este é um tema extremamente importante porque requer um elemento básico de interpretação bíblica quando formos ler a Escritura Sagrada. O texto não foi originalmente escrito para brasileiros do século XXI. O texto foi originalmente escrito por Moisés, sob inspiração divina, para os israelitas recém-libertos da escravidão. E por isso que Deus contextualizadamente prefacia os 10 mandamentos com esta orientação, que é: eu sou o Senhor, o Deus pessoal, o Deus da aliança, o Deus que se revelou ao seu povo, o seu nome pessoal, Yahvé. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Aquele Deus que se revelou pessoalmente, apesar de ser o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, mas esse Deus se revelou pessoalmente aos que são seus, para resgatar e estabelecer com eles uma relação de redenção, uma relação pessoal de fé, convívio e cuidado. Daí Deus se apresenta por este termo pessoal, o tetragrama, o famoso tetragrama, literalmente seria Yahvé ou Jeová, nós não sabemos porque se perdeu a pronúncia, uma vez que o hebraico não tem vogais
e o povo hebreu tinha muito receio de tomar o nome de Deus em vão, quebrando o mandamento. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu tirei vocês do Egito, da escravidão. Sou eu o libertador de vocês. A razão pela qual nós devemos acatar a lei moral de Deus para a nossa vida é um estímulo sabendo quem nos deu. Quem deu a lei não é apenas o Deus soberano. Veja, há um aspecto da soberania de Deus. Ele é Deus, ele manda. Diz o ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas há um outro caráter que mantém este equilíbrio com o caráter do poder e da soberania de Deus, que é a sua bondade e misericórdia. Nós somos animados a obedecer à lei moral de Deus e os 10 mandamentos, porque simultaneamente Deus é o soberano que manda, mas também é o redentor que salva. O Deus que manda é o Deus que salva. O que tem poder é o que ama. Aquele que ordena é aquele que está junto, que chama para um relacionamento pessoal. Por isso que a lei de Deus nos é apresentada na Escritura Sagrada, demandando como resposta amor. Foi isso que Jesus falou. Porque a obediência se expressa como verdadeira piedade, como expressão de amor, não simplesmente como uma legalidade. No capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 1, nós lemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra bendita. Te louvamos porque são palavras de salvação. Palavras que nos livrarão de uma vida miserável, de desobediência, de más consequências, de rebelião contra ti. Palavras que nos foram ordenadas para o nosso bem, como expressão de quem tu és, um Deus poderoso e um Deus bondoso. Ajuda-nos a segui-las como verdadeira expressão do amor a ti e resposta do teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.